Então, nós temos aí como é que seria a configuração. O Gateway ele tem essa função, tá? No próximo slide a gente vai ver um pouquinho aí a configuração, como é que é o Gateway. Nós vamos ter aí, dentro dele, né, nós temos a alimentação positiva, linha 30, que é o BAT, né? Nós temos o linha 15, que é a ignição, e nós temos aí o 31, ou negativo, né, massa do meu módulo. É importante, pessoal, a gente destacar também o seguinte, que o módulo, para ele se comunicar, ele tem que ter no mínimo isso aí, positivo, negativo e o positivo negativo. A rede está bacana, tudo 100%, mas o módulo não está alimentado. Como é que ele vai se comunicar se ele não está acordado? Tá? Então, muita gente fica batendo na rede de campo, batendo, o módulo do motor não está se comunicando, mas peraí. Será que realmente ele está alimentado? E aí eu tenho mais uma dica para vocês aí, bem interessante, tá? Agora é hora de vocês ficarem ligados no que eu vou falar para vocês, tá? Já vou falar um pouquinho aí da questão do Gateway. Já falando em relação à alimentação de módulo para você ficar ligado. Vou contar um caso para vocês aqui agora, que eu me lembrei, não vou deixar de passar essa experiência para vocês. Pessoal, vamos lá. Peguei um caso de uma S10, tá? 2014 diesel, beleza? Que quando ligava só a ignição, todos os módulos se comunicavam, tá? Fiquem ligados aí. Imagina, todos os módulos se comunicavam. Quando ligava o motor, que o motor dava partida, olha só, o módulo da transmissão não se comunicava mais. Legal? Tranquilo? Até aí tudo bem. Então isso gerava uma série de inconvenientes. O carro entrava em estratégia de emergência e travava ali, não dava certo. Olha só que interessante. Esse caso foi bem interessante, fui fazer lá na consultoria na oficina. Você não vai chegar lá e agarrar o veículo sem ter uma estratégia. É isso. Estuda primeiro o sistema, bem direitinho, vê o esquema elétrico, vê como é que está disposto, quem é que está envolvido nesse sistema, o que pode estar causando isso, o que é que eu vou testar, para depois eu ir lá para o veículo. Eu já tenho que ir nos pinos certos, já tenho que saber o resultado daquela medição. Então, o que aconteceu? O que foi que eu pensei? Alguma coisa está acontecendo lá no módulo da transmissão que ele deixa de se comunicar. Mas como ele se comunica com a ignição ligada, de uma coisa eu sei. Ele está se comunicando e a rede está ok. Tem que ter raciocínio. Quando ligava o motor, o que é que acontece de diferente? A tensão do sistema vai para 14 volts, 13,5, 14 volts, 14,5 volts. Não é mais os 12,8, 12,6 volts. E aí fui monitorar. Monitorei linha 30, que é o positivo direto, lá no módulo da transmissão, o veículo estava lá em cima, no elevador, porque o módulo fica lá na própria transmissão, eu estava lá naquele conector. Quando eu medi na bateria, estava dando lá tensão lá 13,5 volts, 14 volts. Quando eu fui medir no módulo, quando eu fui medir lá no linha 15 ou pós-chave, 12,6 volts, 12,5 volts. Diferente dos 14 volts que estava no linha 30. Nesse momento, sabe o que acontece? Ele dá falta de coerência na informação. E aí o módulo ele não entra, ele não funciona. Deu diferença de tensão entre esses dois pinos, aí é uma estratégia específica, né? Deu uma diferença deu 2 volts de queda de tensão em relação ao 30 e o 15, o positivo e o pós-chave. E aí ele não ficou ativo, ele não ficou acordado, ele saiu da rede. O que foi que eu fiz? Peguei rapidamente ali só para confirmar, coloquei lá, fiz lá um jump entre o 30 e o 15, só para fechar os 14 volts lá no pino que vai receber o 15, né, o pós-chave. Deixei com 14 volts nesse terminal e o módulo voltou a se comunicar com a rede. Então, na entrevista consultiva que eu tinha feito com o cliente, até com o próprio dono da oficina, que eu fui fazer a consultoria, ele disse que o dono do carro foi fazer uma trilha, foi fazer um resgate lá e realmente bateu a parte de baixo do carro e amassou, danificou o chicote na parte dianteira ali. A gente foi seguindo, estava amassado e estava criando um ponto de resistência. Foi feito o reparo e o veículo ficou, show de bola. Beleza? Então, são situações que você tem que estar ligado, que você tem que estar atento, que você tem que fazer entrevista consultiva, que você tem que entender se a rede está com problema. Não pode estar com problema a rede. O módulo está se comunicando com a ignição ligada. E os outros módulos estão se comunicando.